depois outra live ali no 4 de agosto, o 7 de setembro, enfim. Todo esse contexto da trama golpista estava ali situado em um cenário de descrédito, de ataque às urnas eletrônicas. O ministro Fux entende de um modo contrário à Procuradoria-Geral e ao ministro relator e coloca ali no campo de bravata e de liberdade de expressão. Queria falar com o senhor sobre isso. Até que ponto a liberdade de expressão permite que se ataque um bem tão valoroso para uma democracia, talvez o mais valoroso de todos, que é o sistema eleitoral, né? Como que fica isso? Até que ponto a gente tem uma liberdade de expressão? E eu acho que isso também está no cerne desse debate Estados Unidos-Brasil, né? Lá tem uma visão bem específica da liberdade de expressão, aqui no Brasil esse julgamento tem colocado outro ponto. Como que o senhor vê isso? Olha, Gabriel, eu acho que a tua colocação é bastante pertinente, oportuna e exige uma reflexão. Em primeiro lugar, não existe direito que não tenha limites. Não existe. Todo direito, por mais amplo que seja, ele tem limites. A gente, quando é pequeno, a gente cansou de ouvir aquela frase: o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Porque direitos terminam, eles têm limites. A liberdade de expressão, a liberdade de locomoção tem limites. Por exemplo, a liberdade de locomoção está na Constituição. Isso não significa que eu possa entrar na casa do Gabriel a hora que eu quiser, deitar, dormir, abrir a geladeira dele. Liberdade de locomoção. Não. Há limites para os direitos. A liberdade de expressão também tem o seu limite. A discussão é até onde ela pode ir e até onde ela não vai. Veja, eu não vejo nenhum problema, e nesse ponto se daria razão ao ministro Fux, da pessoa criticar as urnas. Olha, eu prefiro o voto impresso, olha lá, esse me deixa inseguro. Ok, isso é uma liberdade de expressão. O problema é quando isso se enquadra num contexto de deslegitimação das eleições. E aí está, a meu ver, um equívoco metodológico do ministro Fux. Ele analisou fatos isolados. Então ele pergunta: bem, mas eu não posso criticar as urnas, por mais errada que seja, as urnas eletrônicas, por mais errada que seja a sua opinião? Bem, criticar as urnas se pode. O que não se pode é utilizar a liberdade de expressão para deslegitimar um processo político, descredenciar o resultado de uma eleição com o intuito de dar um golpe de Estado. É isto que foi feito, que a PGR diz. E que o ministro Fux simplesmente ele viu fotografias. Ou seja, ele não viu o filme. Não foram falas críticas exclusivamente isoladas e contidas às urnas. É que essa desconfiança se vinculava a uma estratégia política confessada, afirmada e provada de fazer com que a eleição do Brasil fosse descredibilizada e se preparasse o clima para um golpe de Estado. É esta a situação que está posta. Por que será que o presidente da República chamou aquela clássica e conhecida reunião com os embaixadores de outros países para ele, no exercício da presidência, com um evidente abuso de poder, atingir as eleições brasileiras do seu resultado perante o mundo? Era para construir a ideia: olha, nós vamos não aceitar este resultado eleitoral se não for favorável a mim, porque está sendo roubado. Ou uma tentativa de utilizar a liberdade de expressão para legitimar a abolição do Estado Democrático de Direito. E isso me parece de uma evidência total, provada na denúncia do Ministério Público e relatada nos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Infelizmente, o ministro Fux optou por ver o microscópio, ao invés de olhar toda a cena do ambiente, onde a explicação do que cada um faz naquela lente circunscrita do microscópio passa a ser entendida com outro grau de dimensão do ponto de vista da criminalidade. Como a nossa audiência já viu, a gente tem de volta o Gabriel Bus aqui no estúdio. Bus, já passo para você para fazer a próxima pergunta e depois eu passo ainda uma perguntinha da Marília Ribeiro para o ministro Eduardo Cardoso.